Boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra de hoje se encontra em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que diz assim: O cego Bartimeu. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória a Deus, aleluia. O que eu entendi nesta palavra? Cada vez que a gente ouve a voz do Senhor, né, que a gente lê a palavra, o Senhor nos dá um entendimento. E me veio muito forte que a gente, quando entende que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, que Ele pode todas as coisas, que Ele é o único Deus e Salvador, né, de nossas vidas, e a gente tem precisão dele, né? A gente necessita dele o tempo todo para tudo. A palavra fala que sem ele nada podemos fazer. E essa palavra fala de incredulidade, né? E aqui o Senhor dá a receita para a incredulidade, para a cegueira espiritual, né? Aliás, é cegueira espiritual. Porque a cegueira espiritual, o que é a cegueira espiritual no meu entendimento? É aquela pessoa que não entende, né? Que não enxerga a solução, né? No espiritual, ela vive no carnal, limitada naquilo que aprendeu, naquilo que o mundo ensinou, traz, né, que ela vive. Mas quando ela descobre que o Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, que Ele pode mudar toda a situação da vida dela, aí aquela cegueira espiritual começa a ser dissipada, né? A luz começa a aparecer, porque estava na escuridão e de repente uma luzinha lá no final do túnel aparece. Então, essa cegueira vai sendo tirada. E como que tira? Né? Ele começou a clamar, ele começou a clamar e insistiu. A palavra fala que a multidão tentava impedir, mandava ele se calar. E hoje para nós, né, multidão ali representa pessoas. A palavra fala que ele estava sentado à beira do caminho. Às vezes a gente está sentado na beira do caminho, né? Como Bartimeu estava no caminho da vida, né? A gente caminha cego, sem enxergar possibilidades de solução, de salvação, de cura, de libertação, de solução para os nossos problemas. E Jesus é o único. Então, ele entendeu isso. Ele era cego, né? Hoje, quantos de nós somos cegos espiritualmente, né? A gente às vezes até caminha com Jesus, mas ainda não enxerga muitas possibilidades, a gente não enxerga muitas coisas. A gente tem que clamar ao Senhor Jesus para que Ele abra a nossa visão espiritual. Então, ele clamou. Ele começou a clamar, 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 e Jesus ouviu. Aí, ele nos dá a receita, né? Porque ele diz assim:
E Jesus, parando, mandou que o chamassem. Então chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Então, quando o Senhor Jesus chama, ele manda a gente ter bom ânimo. Ele manda a gente se levantar. Porque uma pessoa que está sentada, ela não enxerga nada. Porque ela está baixa. Ela não enxerga o que está acima dela. Ela está sentada. A palavra fala que ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Então, ele estava sentado. Então, ele estava impossibilitado, né? E desanimado. Porque a gente, nós, quando estamos com determinado problema, né? Vivendo determinada situação, dependendo da situação, a gente fica desanimado, a gente se prostra, porque sentado, ele está prostrado. Então, ele estava ali desanimado e prostrado. Então, Jesus deu a receita, mandou ele ter bom ânimo, se animar, porque a pessoa que anima, ela levanta. Para ela levantar, ela precisa ter ânimo. Então, ela tem que se levantar com ânimo bom, alegre, animado, naquela esperança, naquela alegria de que aquele problema dela vai ser resolvido, que Jesus vai resolver. Então, a fé, a certeza, a cura da cegueira. Porque aí a palavra fala que, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então, a capa dele era o desânimo. E está sentado. Então, a capa que ele estava carregando ali, eu entendo que era isso. Então, ele jogou a capa fora, ele levantou e teve bom ânimo e foi até Jesus. Aí, quando ele levantou animado e foi até Jesus, o Senhor Jesus perguntou para ele: que queres que eu te faça? E ele respondeu que queria ter vista. E o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então, é o que nós precisamos trazer para nós: ter bom ânimo, né? Se levantar e clamar sem parar. Não deixar que a multidão nos pare. E hoje, para nós, a multidão não é só pessoas. A multidão são pensamentos negativos, é frustração, é medo, é ansiedade, são tantas coisas, é procrastinação, é muita coisa que impede a gente. Então, a gente tem que tirar todas essas capas, né? E fazer como Bartimeu fez, porque a capa é isso. Porque tudo isso faz a gente ficar desanimado. Tudo isso faz a gente ficar sentado à beira do caminho. Então, para a gente levantar, a gente tem que clamar ao Senhor Jesus. E quando Ele manda nos chamar, nós precisamos ter bom ânimo, nos levantar, para que Ele possa nos perguntar: o que queres que eu te faça? E assim a gente receber o nosso milagre, porque é essa fé que salva a gente. Não, porque o Senhor Jesus, ele não quer só nos curar, ele quer também salvar. E a palavra é essa. E que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa entrar nos nossos corações, né? E fazer a gente ter bom ânimo, levantar e ouvir do Senhor Jesus o que Bartimeu ouviu, né? Vai, a tua fé te salvou, né? Mais uma vez. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.